contrato. O contrato como o instrumento, ou o grande instrumento da autonomia da vontade. A ideia de autonomia da vontade é uma ideia tipicamente moderna. Como é que funcionava esse direito, que é o chamado direito da ordem jurídica medieval? O direito caracterizado dessa ordem jurídica medieval, ou o instituto mais importante, é o chamado ius comune. Vocês já escutaram do ius comune, direito comum? Sabe o que é o ius comune, o direito comum? O ius comune, ou direito comum, ele era formado por duas grandes partes, digamos assim, do direito. Um era o direito romano, ou leituras a partir do direito romano antigo, a partir do Corpus Iuris Civilis, o Código do Justiniano. Isso era um aspecto. O outro aspecto desse direito comum era o direito canônico. Direito canônico. Todo direito produzido na igreja durante mais de 1000 anos. Então, o direito comum, que era o direito que circulava na Europa pré-moderna, na Europa durante todo o medievo e durante todo o antigo regime, era esse chamado direito comum. Um direito composto por direito romano, direito canônico e também por práticas, por usos, por costumes locais. Era um direito, pessoal, vocês vão entender onde eu quero chegar, era um direito profundamente complexo. Era um direito a partir de uma combinação de duas ordens jurídicas, a romana, a canônica, mas era um direito que tinha que levar em consideração também os usos, os costumes locais. Era um direito que tinha várias fontes normativas. Era um direito, se ele tem várias fontes normativas, era um direito plural por natureza. E agora, aonde eu quero chegar? Quando ocorre a Revolução Francesa, e quando Napoleão, tempos depois da Revolução Francesa, assume o poder na França, ele quer exatamente criar uma nova ordem jurídica. Não mais essa ordem jurídica da desigualdade, da hierarquia, não mais essa ordem jurídica do antigo regime, mas agora uma ordem jurídica moderna. Não mais um direito baseado em textos de autoridade do direito romano, em textos da igreja, do direito canônico. Não, o direito agora não pode ser um direito com vínculo religioso, tem que ser um direito laico. Não mais um direito vinculado à igreja, com a presença da igreja. Não, um direito laico. Não mais um direito complexo, não mais um direito plural. O Napoleão, e quando eu falo Napoleão aqui eu estou em alguma medida falando toda a classe, a burguesia francesa, saca algo muito importante. Saca o quê? Que o direito é um dado fundamental dentro da sociedade. E que o direito precisa ser aprisionado ou apropriado pelo Estado. Não mais fontes plurais, uma única fonte. Qual é a grande fonte de direito, pessoal? Para o Napoleão e para a França pós-revolucionária. Qual é a única fonte de direito? São os costumes? São os usos? É o direito da igreja? É a lei. Especialmente qual lei? A lei codificada. A lei codificada. Não só o Código Civil, o Código Penal, o Código Civil, mas é a lei codificada. A modernidade jurídica, pelo menos nos países de civil law, procura romper com a ordem jurídica medieval, consagrando o quê? Consagrando uma visão profundamente positivista de direito. O direito é o direito posto, é o direito estabelecido por uma vontade, que pode ser uma vontade de um soberano, autoritária, ou pode ser uma vontade representando os interesses do povo. O Grossi, e aqui uma ideia interessante vocês destacarem, chama esse fenômeno da apropriação do direito para o Estado. Direito é só direito do Estado.
O Grossi chama essa apropriação do direito pelo Estado e essa vedação a outras fontes do direito que não a fonte estatal de absolutismo jurídico. Notem, estão anotando, anotem essa terminologia, absolutismo jurídico. O que é o absolutismo jurídico, segundo Paulo Grossi? É um processo de absorção do direito pelo Estado. É um processo de absorção do direito pelo Estado. O direito agora é tão somente o direito produzido pelo Estado. O direito agora é o direito tão somente produzido pelo Estado. Dois fenômenos que decorrem dessa ideia, né, do absolutismo jurídico. Monismo jurídico. O que é o monismo jurídico? Diferente de pluralismo jurídico, questão importante, tanto no âmbito da filosofia quanto da teoria do direito. O que é monismo jurídico? Uma única fonte de direito. Que fonte é essa? Segunda característica, estatalismo jurídico. Estatalismo jurídico. Uma única fonte de direito. Que fonte é essa? É o Estado. Pessoal, somos filhos. Nós somos filhos desse processo que o Grossi chama de absolutismo jurídico. O direito é retirado do coração da sociedade, o direito é aprisionado na figura do Estado. Nós entendemos como direito apenas direito do Estado, monismo jurídico e estatalismo jurídico. Pergunto aqui, na faculdade, alguém aqui na faculdade ficou alguns semestres estudando direito das comunidades tradicionais? Alguém aqui ficou, né, teve disciplina sobre direitos indígenas ou direito dos índios? Talvez com um outro professor mais sensível, talvez um professor como o professor Carlos Marés, o professor Gediel, a professora Vera Caran, eventualmente podem ter trazido essas temáticas em sala. Mas eu pergunto para vocês, vocês passaram os 5 anos de faculdade de vocês estudando o quê? Direito que é produzido pelo Estado. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Se vocês perguntarem para um desembargador, para um juiz, um sujeito já formado há um bom tempo, que talvez não leia muita coisa hoje ainda, né, de bibliografia jurídica e não jurídica, um sujeito que teve uma formação tradicional, se você perguntar para esse sujeito, quem produz direito? Ele vai responder o que para vocês? Quem produz direito aqui no Brasil? Legislativo. Qual a fonte principal de direito? Qual que é a fonte principal de direito? A lei. Para esse sujeito, me ajude aqui, para esse sujeito, o que vem antes? Direito subjetivo ou direito objetivo? Direito objetivo, direito positivo. Ele vai dizer, meu caro, você só vai ter algum direito subjetivo se você tiver direito posto, o direito positivo, o direito positivado. Se o direito não está positivado, não existem direitos antes do direito positivo. Para um jus positivista, o direito positivo vem muito antes do que o direito subjetivo. Em alguma medida, nós somos filhos dessa concepção jus-positivista de compreender o direito. Não sei se vocês estão entendendo. Olha que interessante a relação entre direito natural e direito positivo. Olha essa relação, como ela é complexa, essa relação. Na época da ditadura aqui no Brasil, muitos juízes, promotores, professores, advogados, progressistas, que eram contrários àquele regime autoritário, faziam todo um discurso o quê? Jus-positivista ou jus-naturalista? Jus-naturalista. Este direito da ditadura, esse direito que é estabelecido de forma unilateral pelo Estado, de forma autoritária por esse único partido, que é o partido do Estado, ou por esses dois únicos partidos, né?